fibras. Aí a gente viu que essas fibras vão estar distribuídas em unidades, que estarão sempre recobertas e individualizadas por tecidos conjuntivos, e que com isso a gente vai ter uma formação em feixes, não é mesmo? De fibras musculares, e que cada uma dessas fibras musculares ainda irá subdividir-se em unidades menores, que seriam as fibrilas e as miofibrilas. E aí, no interior dessas miofibrilas, o que é que nós encontraríamos? Mas é um puxa-saco do... Deixa o enzinho. Deixa. Foi o único que veio de branquinho. Verdade. E aí, estava dizendo Luva de boxe. que essas miofibrilas, que são as unidades de menor, né, de maior refinamento que a gente teria dentro do feixe, de um feixe muscular, e essas miofibrilas seriam compostas por proteínas com atividade muito específica. Qual seria essa atividade? Contração, né? Promover o processo contrátil. Então, existem duas classes de proteínas, apesar de haverem outras, né? Não são só essas, mas existem duas classes de proteínas que são responsáveis por promover a contração muscular. Quem são elas? A actina e a miosina, não é mesmo? Então, a actina e a miosina, elas estarão organizadas de forma a promover o impulso contrátil por deslizamento de uma dessas fibras sobre a outra. Então, a fibra do músculo esquelético, ela tem uma organização em que as fibras irão alternar-se entre fibra de actina, de miosina e de actina, de miosina, e quando a contração for ocorrer, haverá deslizamento dessas proteínas umas sobre as outras. Com isso, a contração ocorre. Depois, esse impulso cessa. O músculo volta para a sua organização relaxada. É ou não é? E aí, naturalmente, esse processo não depende apenas desse deslizamento de proteínas actina e miosina. Ele depende também de sinalização, que ocorre na junção neuromuscular. É ou não é? Né? Então, deve haver uma sinalização que promove, que induz essa contração muscular, não é mesmo? Isso ocorre por elevação e por um processo que é de despolarização. Então, vejam bem, para poder induzir uma contração, deverá necessariamente haver uma estimulação que é de origem nervosa, concorda? E o que isso promove a nível da junção neuromuscular? Uma despolarização que é causada por liberação de íons cálcio. Quando a gente fala em despolarização, em mecanismos que envolvem essas partículas iônicas, o que a gente tem é a transmissão de impulso e a indução de certas atividades a nível celular por diferença de carga. Então, quando eu libero uma concentração aumentada de íon cálcio, existem outros mecanismos similares a esse que se utilizam de outros íons, sódio, potássio. Essa despolarização promove alguma transmissão de informação a nível celular. Tá certo? Essa sinalização, ela se aplica a uma série de processos fisiológicos. Mas no caso da contração muscular, é o cálcio. O que a gente vai ter é o quê? Uma ocorrência em que, a partir de uma estimulação nervosa, você vai ter liberação de cálcio. E é o cálcio que irá agir sobre essa rede proteica. E aí vai promover a sua contração, esse processo que é de deslizamento, de actina sobre miosina. Como eu falei, não é apenas a actina e miosina que compõem esta rede muscular. Teremos também outras proteínas que ficam ali ligadas, que estabilizam um grande complexo, que vai ser responsivo às variações de concentração de cálcio. Uma delas é a troponina e a tropomiosina. Então, a primeira coisa que acontece ali nesse local, assim que o cálcio é liberado, seguido de uma estimulação nervosa, naturalmente, né? Então, estímulo nervoso, liberação de cálcio. O que vai acontecer? Esse cálcio começa a interagir com essas proteínas ali, iniciando-se pela troponina. Depois atua sobre a tropomiosina. E aí, nesse momento, é que a gente vai ter as alterações que possibilitam, de fato, o processo
que é o quê? Uma alteração que vai se dar lá na cabeça de miosina e na actina, que deverá, inclusive, fazer com que eles se liguem, não é mesmo? Porque qual que é a estrutura dessas proteínas? Eu tenho um filamento, né? Que é um filamento ali de actina, e logo abaixo dele eu tenho um filamento de miosina que tem uma cabeça, não é isso mesmo? Ela não liga-se lá na actina, e aí faz o impulso contrátil acontecer por deslizamento, não é isso que acontece? Então, o que a gente tem que saber é que todo esse processo vai depender da interação dessas proteínas em resposta ao aumento da concentração de cálcio. Isso está claro? Sim ou não? Então, vamos acompanhar o processo contrátil, etapa por etapa? Olha o que vai acontecer. Primeiro, estímulo nervoso. A seguir, cálcio será liberado. Este cálcio que fica dentro do sarcoplasma. O que é o sarcoplasma? Vocês se lembram? Vocês se lembram? Eu tinha uma unidade contrátil chamada de sarcômero, que era uma interposição de filamentos de actina e miosina, né, formando essa unidade. Essa unidade é individualizada dentro de um microambiente. Este é o sarcoplasma. Até porque o cálcio liberado tem que ficar lá dentro, vocês concordam? Ele é no ar, sobre as proteínas que vão ser estimuladas ali para aquele processo. Então, essa unidade contrátil, o sarcômero, vai ficar individualizado por esse sarcoplasma. Como se fosse uma bolsa. Você concorda? O objetivo é formar este microambiente que individualiza essa unidade. Vocês lembram como é que era a unidade contrátil? Vou ter que voltar nessa estrutura, né? Você vai tinha miosina. E quando o processo contrátil ocorrer, o que a gente espera é que o deslizamento vá trazer essas fibras das áreas mais externas para a central. Isso está claro? Sim ou não? Então imagine, numa unidade dessa aqui, que está individualizada por um sarcoplasma, ali entrará cálcio. Concorda? Isso só vai acontecer por estimulação nervosa. Logo que isso acontecer, o que a gente pode esperar? Olha aqui. Que haja uma interação do filamento de miosina junto ao filamento de actina. Você concorda? Está representado em verdinho para você actina, aqui miosina. Está vendo essas estruturas aqui? Isso é cabeça da proteína miosina. É o sítio onde ela se liga no filamento de actina. Concorda? Só que se o músculo estiver em repouso, essa ligação não vai acontecer. Isso por quê? Porque lá no filamento de actina haverão proteínas, tropimiosina e troponina, que ficam ocupando esse sítio de ligação aonde o filamento de miosina poderia ligar-se. Percebe? Então, enquanto essas proteínas, tropimiosina, troponina, estão ligadas aqui no filamento de actina, não há sítio de ligação para essa cabeça de miosina. Quando o cálcio é liberado aqui, essas proteínas, tropimiosina, troponina, vão desligar-se do filamento de actina, expondo os sítios de ligação da cabeça de miosina. Percebe? Quando isso acontecer, a ligação se dá. E aí o processo contrátil pode ocorrer. Que aí há um deslizamento dessa fibra uma sobre a outra. Então vamos acompanhar isso aí, esse processinho aí, etapa por etapa? Então imagine, ó, em músculo em repouso, o que... Oi? Tá tudo bem? No músculo em repouso, posso esperar que os filamentos de actina estão ligados a proteínas miosina, tropomiosina e troponina. Concorda? Miosina não, perdão. Tropomiosina e troponina. Concorda? Então os sítios estão ocupados. O impulso contrátil vai começar a partir do momento que há uma estimulação nervosa. Essa estimulação nervosa vai induzir o quê? Liberação de cálcio. Cálcio liberado vai agir sobre o quê? Sobre as proteínas tropomiosina e troponina. Nesse momento, haverá um desligamento dessas proteínas no filamento de actina e ali a cabeça de miosina vai poder se ligar lá no filamento de actina. Isso está claro? O que acontece? Uma vez que ficou exposto o local de ligação, olha aí o que vai acontecer. A cabeça de miosina liga-se ao filamento de actina. A
aqui o processo contrátil se deu. Houve esse deslizamento de filamento de actina e miosina. Como que volta o músculo em repouso? Isso é interessante. Na verdade, o que acontece é o seguinte: ligou-se. Assim que o processo contrário se deu, essas duas proteínas estão interagindo. Aí, elas precisam voltar para o músculo em repouso. Aí, elas consomem uma molécula de ATP e desligam-se. Aí, nesse momento, o músculo volta para o estado relaxado. Então, haverá sempre o consumo de um ATP para desligar a cabeça de miosina do filamento de actina. Aí, o músculo volta a relaxar. Existe naturalmente um clearance, vai ser removido aquele cálcio sarcoplasmático. E aí, o músculo fica em repouso até uma nova estimulação. Mas sabe por que eu acho importante dizer isso? Eu falei isso na aula que a gente teve na semana passada. Estou só revisando esse contexto. Lembra que eu falei para vocês por que as pessoas depois de mortas têm o que a gente chama de rigor mortis? É porque acaba, depleta o ATP e aí não sobra ATP mais para desligar a cabeça de miosina dos filamentos de actina. Aí não desfaz a contração, não volta a contração para o estado relaxado. Isso aí está claro? Sim ou não? Sim? Beleza. Isso, então, que eu acabei de dizer, é o que nós chamamos de ciclo de ligação cruzada da actina-miosina, né? Como eu disse no início, você não tem ATP. Para promover a ligação do filamento de miosina para o de actina, basta que os sítios de ligação da actina estejam liberados. E isso a gente já viu que só ocorre a partir da estimulação por concentração de cálcio. Depois que isso aconteceu, aí para desligar sim, aí você vai ter o consumo de uma molécula de ATP e aí você consegue voltar o músculo ao estado relaxado. Tudo bem? Sabemos que haverá um estímulo nervoso que irá induzir a liberação de cálcio, né? Mas como que isso acontece? Você consegue colocar o slide só para tirar um depois do consumo do ATP? Certo. Não, é essa fotinha aqui. Tem o A, o B, o C, é isso. Ali ele consome. Sim. Do E. Exatamente. Para desligar-se. Aí ele. Não, por que está escrito ATP? Calma. Ah, tá. Calma. Ah, que bom, vamos entrar no bioquímica? Não. Sim, eu quero. Eu anotei a Poxa, tia. caneta, cara. Oh, meu Deus, eu Uma vou caneta. matar que eu odeio. Você fique feliz. Você não gosta de uma caneta? Ah, pronto. Você acha aqui? Tem. Ah, Tem. tem. Não tem? Ó, o que é uma molécula de ATP então? A Ariane já entendeu. Então vai explicar pra nós. Não. O que é uma molécula de ATP? Isso aqui é uma adenosina Trifosfato. trifosfato. Então é assim, ó. Olha lá, são 3 grupos fosfato ligados neste grande grupo central de adenosina. Quando você consome energia, essa energia é proveniente da quebra de uma dessas ligações de grupo fosfato com o grupo adenosina. Essa quebra dessa ligação, ela libera energia para que a gente possa realizar trabalho mecânico, motor. E aí, então, quando você consome um ATP, o resultado dessa brincadeira aqui é isso aqui, ó. ADP mais PI. Isso fica ali julgado no meio do bolo, porque a gente é muito econômico com as nossas partículas energéticas. Então, uma vez que eu consumir esse ATP aqui, ele é convertido em ADP e PI. Aí, o que acontece? A gente faz uma coisa magnífica, maravilhosa, que é chamada de cadeia transporte-elétrica, que é o que sucede o ciclo lindo. O que acontece ao final da cadeia de transporte-elétrica? Este PI é novamente integrado a essa molécula e ela é convertida de novo em ATP para você usar novamente. Olha que lindo! Vai dizer se não chega a ser poético, ó, terrível. Lindo! É lindo. Ah, mas é por isso que aqui está escrito ADP e P, né? É porque aqui, para poder soltar a cabeça de miosina do filamento de actina, houve o consumo dessa uma
O que você acha? Isso, o rigor mortis para ali. Justo! No caso, no rigor mortis, ó, vai parar aqui. Porque você não consegue liberar. Aí fica rígido. Não tem ATP mais, né? Essa parte que eu Lindo demais, né? Lindo. Certo. Maravilhoso. Lindo, lindo. Eu te amo, mas não. Não, mas eu não vou, porque isso é matéria da Elis, não é minha. Ai, que terror. Mas ela é complicada. É verdade, eu também acho. Vai, vamos de Que terror. Tendo aula de... Ó, o que acontece? Estamos aqui dizendo, então, que todo esse processo vai depender de liberação de cálcio, que só acontece com estimulação nervosa. Concorda? E aí, de onde parte essa estimulação nervosa? Naturalmente, né, do sistema nervoso central, você vai com as ramificações nervosas, mas de uma maneira mais localizada, a nível do que a gente chama de junção neuromuscular, essa coisa linda que você está vendo aqui nessa fotografia aí de junção, que é o quê? Uma ramificação dos neurônios que você vai ter axônio, né, chegando dentro do músculo. E aí, com isso, é a partir deste ramo do seu sistema nervoso que você vai ter a estimulação promotora do processo contrátil, tá certo? E aí, com isso, existem mecanismos, né? De onde a gente vai ter uma contração iniciando-se a partir de uma estimulação nervosa. Eu falei com você, a nível muscular, irá depender necessariamente de liberação de cálcio. Mas o que induz a liberação de cálcio no sarcoplasma da unidade motora de contração muscular? Do sarcoma. Oi? Potencial de ação Sim, é o potencial de ação. Ele é induzido pelo quê? pelo estímulo nervoso. Pelo estímulo nervoso. Agora, como que o estímulo nervoso é transmitido? Agora eu já não sei. A partir da liberação de acetilcolina lá na junção neuromuscular da sua porção pós-sináptica. Então, o que acontece? Eu terei um axônio ligando-se numa junção neuromuscular aqui a nível de placa motora. Quando eu preciso transmitir um impulso, esses neurotransmissores, acetilcolina em específico, vão ser liberados aqui. E aqui, ó, na área do músculo em que essa ligação se dá, vai estar cheinho de receptores de acetilcolina. Esses receptores de acetilcolina vão ser sensibilizados à acetilcolina, começa a induzir a despolarização, e é isso que sinaliza a liberação do cálcio. O que vocês acham? A acetilcolina, né, é um neurotransmissor que será liberado lá na sua junção neuromuscular. Então sai acetilcolina de dentro do axônio do neurônio, que vai ser percebido pelos receptores de acetilcolina do músculo. Está claro? Sim ou não? Aí com isso, tudo acontece. Ó. Então, ó, tem axônio, libera acetilcolina é percebida aqui, despolariza, libera cálcio, cálcio liberado, ativa e desliga a troca miosina e atroponina junto na actina, isso libera o sítio de ligação da miosina liga-se, contrai, consome ATP, desliga. Olha, que lindo! Todo o processo, desde a hora que você quis fazer uma contração. Muito chique, né? E você vai falar que histologia é chato. Mas Não é nada. Não é nada. Não, é legal. Entendeu? Mas em tudo, gente. Claro, usa em tudo, tá vendo? Aí, na doutrina, No congresso, no mini curso, tinha por histologia. não foi que o cara dos exames de imagem falou que era tudo sobre isso? Sim. Falei, agora eu vi. Agora eu botei muita fé. Tive aula de histologia ontem. Amém. Porque quando eu comecei a dar psicologia, o que eu mais ouvia dos colegas, que Tá eu bom, era assim, tá. nossa, professora, tentei eliminar essa matéria, não consegui. É o que eu mais ouvia. Ou, o que eu vou usar na minha vida isso aí? Pois é, mas aqui se fala isso que eu convulsiono. Não pode, tá? E vai usar. E você vai usar assim. Vai. Olha lá, coloquei, eu falei com vocês, né, do Botox, de como é que acontece, né, este milagre
farmacológico na vida do ser humano. Porque a gente sabe que é necessário que seja liberada a acetilcolina aqui, ó. E a acetilcolina tem que ser ligada a receptores específicos lá no músculo. E a contração vai acontecer dessa maneira. Aí vem essa bactéria linda, que é a Clostridium botulinum, e produz uma toxina que consegue neutralizar as moléculas de acetilcolina. Com isso elas não se ligam, né? Ao impulso não passa bloqueado, travado. Legal, né? Bem louco. Clostridium botulinum. Então o que a toxina faz, né? Aí você tem a acetilcolina aqui, né? Aí essa toxina vai lá e se liga na acetilcolina, aí ela não deixa a acetilcolina acessar os receptores da junção. Professor, só uma curiosidade, essa bactéria que produz a toxina, ela vem de onde? Assim? Ela é uma bactéria que originalmente tinha uma importância médica muito grande, porque era causadora do chamado botulismo, doença muito grave, tá? Mas as ferramentas farmacológicas fizeram o quê? Purificaram essa toxina para aplicar essa tecnologia. Perfeito. Linda, né? Então é isso. Bom, fizemos todo o processo contrátil desde a hora que você quis. Foi ou não foi? Isso está claro? Terminações nervosas da junção neuromuscular, liberação de acetilcolina, despolarização que libera cálcio que atua sobre a trombamiosina e troponina, libera o sítio de ligação na actina para a cabeça de miosina, quando a ação ocorre. Depois o seu ATP é consumido, liberação da cabeça de miosina, do filamento de actina, e aí você volta ao músculo em relaxamento. Isso está claro? Sim. Maravilha. E aí, como eu falei para vocês, isso tudo ocorre a nível de unidade motora, né? Que é o quê? Uma região que é composta de fibras de actina e miosina em unidades e que estará inervada por alguma daquelas conexões terminais de axônio que a gente viu naquela imagem que eu mostrei para vocês. E aí, olha que lindo! Essa imagem aqui, ela demonstra muito bem o que eu acabei de sumarizar para você, ó. Então imagine aqui, você tem uma região de feixe muscular. Ele é composto de fibras, miofibrilas e de filamentos de actina e miosina. Ele vai estar aqui, ó, enervado por uma terminação axonal. Quando o estímulo for feito aqui, o que vai acontecer? A acetilcolina vai ser liberada nesta região. Isso vai induzir o quê? Liberação de cálcio. Cálcio este que vai fazer todo aquele processo que nós acabamos de discriminar. Né? Então, acontece assim. Isso aqui, essa imagenzinha aqui, eu gosto dela. Eu não me lembro se eu tirei ela do... Eu não lembro se eu tirei ela do Junqueira ou se eu tirei ela do Robbins, tá? Mas o importante é que ela é bem sintética de tudo isso que nós acabamos de falar, tá bom? E aí, eu tinha mais um pouquinho de aplicação. Nós chegamos a falar disso na aula passada? Essa é de longe a doencinha autoimune com mais gosto. Mas daí você viu ela na semana passada, né? Porque a gente estava discutindo ela na luz da imunologia, né? Mas a verdade é que eu sempre que termino algum conteúdo com vocês, gosto de trazer alguma aplicação para vocês verem isso na patologia, né? O que é importante saber do funcionamento da junção neuromuscular e do processo contrátil, da sinalização nervosa? Porque muitas vezes vai estar alterado em alguns indivíduos e a pessoa vai ter quadros clínicos que se associam a isso, que é o caso do indivíduo portador de miastenia graves. Alguém já ouviu falar dessa doença? Miastenia graves é uma doença autoimune, ou seja, indivíduo que estará produzindo anticorpos que direcionam-se a algum antígeno que é próprio. Ou seja, algo nele desperta a resposta, mediada especificamente, nesse caso, por anticorpo. Então, esse cara tem anticorpos que agem especificamente lá na junção neuromuscular, mais em específico na sua porção pós-sináptica. O que a gente sabe que tem na junção neuromuscular, apesar do meu desenho uma porcaria? Vamos fazer isso de uma maneira mais didática. Eu tenho aqui uma porção que é muscular, que é pós-sináptica, você concorda? E aqui eu tenho terminação axonal, que é
sináptica. Concorda? Sim ou não? O que tem que acontecer aqui nesse momento? Liberação de A catecolaminas. acetilcolina tem que ser liberada, você concorda? Sim. Só que o impulso só vai ser transmitido se essa acetilcolina se ligar nos receptores da junção pós-sináptica. Concorda? Então essa acetilcolina tem que se ligar aqui. Concorda? No indivíduo que tem miastenia graves, ele produz anticorpos que respondem especificamente contra esses receptores. Então o que acontece? Esse é o quadro clínico mais comumente associado. Mas a nível molecular, por assim dizer, o que você vai ter é que essa acetilcolina não se liga aqui nesses receptores e, por isso, o impulso não é transmitido. É isso que acontece no indivíduo com miastenia graves. Além disso, essa imagem aqui, meus filhos, é uma junção neuromuscular sadia. Percebam que a área pós-sináptica dela é toda invaginada. Vocês estão vendo aqui? Essas invaginações servem para aumentar a superfície de contato entre a acetilcolina e os receptores de acetilcolina da junção pós-sináptica. Isso faz com que você tenha um melhor aproveitamento dessas moléculas e o impulso seja transmitido de maneira mais otimizada. Só que, no indivíduo com miastenia graves, além desses receptores estarem bloqueados por anticorpos, ainda existe um ataque desses anticorpos para a própria membrana pós-sináptica. Ela vai ficando, que a gente fala, que é